Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre a nossa formação sobre primeiros socorros, né? A gente sentiu a necessidade de gravar alguns vídeos para explicar, né, os serviços que nós oferecemos para poder esclarecer para aqueles que têm interesse quais são os pormenores agora desse momento atípico que vivemos. Então, a primeira coisa é dizer que a gente se orgulha muito desse trabalho. Esse foi o primeiro serviço que a gente ofereceu para as escolas, a formação em primeiros socorros, o suporte sobre esse tema. Tivemos até premiações sobre isso, um reconhecimento. Então a gente tem muito orgulho de dizer hoje que nós temos um dos cursos mais respeitados relacionados a primeiros socorros do Brasil para escolas. Nós somos muito especializados nisso, tá? E por conta da pandemia a gente precisou rever todas as nossas formações, assim como qualquer escola, né? Para poder ajustar essa formação para esse novo cenário e atender aos protocolos sanitários. Então, a primeira coisa que a gente queria dizer é que os cronogramas que nós trabalhamos, ele é ajustado ao segmento escolar. Então, se nós estamos falando de educação infantil, nós temos que ajustar esse cronograma para esse segmento. Se nós estamos falando de educação infantil e ensino fundamental, ajustar também. Se nós estamos falando de educação infantil, fundamental e médio, nós também temos que oferecer ajustes. Por quê? Cada segmento ele tem uma particularidade, ele tem uma rotina de atendimentos que podem acontecer no espaço escolar. Então é por isso que nós temos essa característica de customização. Então, embora a gente tenha aqui um portfólio com um cronograma determinado, ele é totalmente customizável pelo gestor, tá? Outra coisa importante de dizer é que, por conta da pandemia, nós tivemos que tornar as nossas formações todas em formato híbrido, que eu acho que agora é uma coisa que veio para ficar. Eu acho que uma das mensagens positivas, né, dessa situação trágica que nós estamos vivendo no mundo, que é essa pandemia de coronavírus, é a possibilidade de usar o virtual ao nosso favor, né, de otimizar tempo de equipe, tempo de trabalho remoto. Então eu acho que tem muitas coisas que vão ficar e que foram positivas, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos nesse cenário de pandemia. Então, nós construímos a formação híbrida para todos os nossos serviços para poder justamente reduzir o tempo de presencial, para poder respeitar os protocolos sanitários, com tempo de presencial menor, né, com maior distanciamento entre as pessoas, né, com menor contato entre as pessoas, embora a gente saiba que, se tratando de primeiros socorros, ninguém ensina a salvar vidas à distância puramente. A gente precisa de prática e de capacitação, que acontece com a prática. Por isso que uma das características da nossa formação é 100% prática do presencial. Mas, nesse cenário de pandemia, a gente precisou ajustar. Então, uma fundamentação teórica, que é uma etapa que possui 13 módulos. Nós contemplamos ali de uma maneira por videoaula, com demonstração, com uma linguagem bastante acessível, circunstâncias mais comuns do ambiente escolar. Então a gente fala de trauma na cabeça, a gente fala de trauma dental, a gente fala de ferimentos, de mordidas. São 13 módulos, e o último, que é o 13º, ele é um módulo de revisão. Finalizado todos esses módulos, o colaborador realiza uma avaliação, obtendo nota superior a 7, ele já tem a sua certificação da etapa EAD. E depois o gestor ele pode adquirir, agendar conosco a etapa presencial. E a etapa presencial ela tem um número reduzido de alunos, justamente por conta dos protocolos, né? E essa primeira fase nós estamos oferecendo o módulo básico, que tem duração de 4 horas o presencial e 40 horas o à distância. Tá? Então a formação ela ficou um total de 44 horas nessa modalidade básica. A partir do segundo semestre de 2021, a gente vai passar a oferecer o módulo avançado presencial. Então, ele é híbrido, né? Ele tem 40 horas à distância e ele passará a ter 6 horas presenciais, que é quando a gente inclui a oficina de ressuscitação cardiopulmonar, que demanda muito contato, principalmente com os simuladores, que são os equipamentos que nós utilizamos e que, em reunião com a nossa equipe, a gente entendeu que é mais seguro que isso aconteça no segundo semestre de 2021. Tá? Então, até o primeiro semestre de 2021, nós vamos oferecer o módulo básico, que é a formação à distância, mas a etapa presencial de 4 horas. Tá? E nessa etapa presencial, como a gente falou já, o cronograma ele é todo customizado. Então, quais serão as práticas que nós vamos realizar com a equipe? Depende do segmento que ela atende. Né? Então, existe a prática de trauma na cabeça, a prática da manobra de desengasgo da criança, do bebê até do adulto, a prática de atendimento aos ferimentos, imobilização. Então, depende do segmento que a escola atende, a gente ajusta e sugere o cronograma para contemplar aquele segmento. A mesma coisa com o módulo avançado, que a gente vai oferecer só a partir do segundo semestre, tá? E um outro diferencial dessa nossa formação híbrida, né, que é muito solicitado aí pelos gestores, é que muitas vezes a formação é contratada num período do ano para toda a equipe realiza. E aí no decorrer dos meses desse ano, novos colaboradores adentram, né, incorporam a escola. Então, o que a gente passou a oferecer? Quando ele contrata essa formação híbrida, ele tem direito a mais 5 vagas EAD. Então, novos colaboradores que forem entrando no quadro de funcionários, eles podem ir cursando a modalidade EAD para se manter atualizados
sobre as orientações que o restante da equipe já recebeu. Então a gente consegue manter mesmo os colaboradores novos todos atualizados, né? Então é interessante isso. E aí depois, numa renovação de curso, né, de toda a equipe, a gente inclui esses colaboradores que já fizeram a modalidade à distância no decorrer do ano, né? Além disso, a gente oferece no presencial a certificação impressa, então ele tem um certificado da etapa EAD e depois ele tem o certificado impresso da etapa presencial. A etapa presencial é em formato de workshop, então o colaborador recebe um kit com materiais instrucionais, né, os protocolos sanitários todos serão respeitados, você pode conferir com detalhes no nosso portfólio, que você pode baixar aqui no link, né, no final desse vídeo. Então tem toda a descrição dos protocolos que nós vamos seguir para que esse curso seja realizado na etapa presencial com segurança, né? Na etapa EAD ele tem a tutoria, ele vai ter plantão de dúvidas, ele vai ter respostas, né, em até 24 horas as dúvidas que ele venha ter a cada módulo. E a cada módulo da etapa à distância ele recebe uma apostila, né? A gente chama de apostila, mas é um material instrucional que aprofunda o conteúdo contemplado naquele módulo. Então, são 13 apostilas. A 13ª ela é uma revisão de todas as outras, né? Os pontos chaves para que o colaborador possa estudar, para que ele faça a prova com bastante segurança. Na etapa presencial, ele recebe um kit, os materiais instrucionais, o certificado impresso e a escola recebe a certificação do programa Escola Segura. Né? Então, toda a escola que contrata essa formação nossa, ela recebe o nosso selo laranja. Nós temos 3 selos de certificação, o de primeiros socorros, o de prevenção de acidentes e o de promoção da saúde, e a escola recebe a certificação laranja, que é o certificado de primeiros socorros da sua equipe. E ela pode expor isso depois, né, na sua entrada, para os familiares, para os seus colaboradores, com a data, devidamente, que todos estão ali qualificados para esse tipo de atendimento. Tá bom? Então, basicamente, essa é a nossa formação, né, que hoje tem esse formato híbrido. Além da formação do módulo básico e do módulo avançado, que é só a partir do segundo semestre de 2021, atendendo a pedidos de múltiplos gestores, nós também oferecemos agora a assessoria relacionada a primeiros socorros. Então, o que inclui essa assessoria? A formação da equipe na modalidade híbrida, mais a elaboração dos protocolos de primeiros socorros. Então, a escola vai escolher quais são os protocolos que fazem sentido para o seu segmento e ela vai ter tudo documentado em formato protocolar, com fluxos, com passo a passo, para que todo novo colaborador que ingressa, ou toda a fiscalização que ela receba, ou toda vez que ela precise revisitar essa documentação, ela tenha isso muito bem estabelecido e implantado. Tá? E aí, durante essa implantação, durante 24 meses, que é o período que dura a nossa certificação, é uma certificação de 24 meses, nós vamos atualizar esses protocolos sempre que necessário. Então, se alguma medida na área da saúde se modificar, e as coisas modificam muito na área da saúde, nós vamos encaminhar essa atualização e esse protocolo vai ser devidamente atualizado. Tá? Além disso, para a escola que contrata assessoria, a gente oferece o suporte por e-mail, por WhatsApp. Então, qualquer demanda, qualquer necessidade que ela tenha relacionada a sistema primeiros socorros, esclarecimento de dúvidas, dificuldade de implementar alguma medida, algum protocolo, nos aciona que nós estaremos à disposição. Então, a gente também tem esse suporte hoje para as escolas que contratam assessoria. Tá? E, além da elaboração de protocolos, né, de formação da equipe, uma outra coisa que a gente inclui também quando a assessoria é contratada é monitorar os indicadores. Então, a gente deixa claro para o gestor como fazer o registro eficiente dessas ocorrências na escola e o que esse registro nos mostra em termos de medidas preventivas. O que a gente precisa fazer para prevenir que aquela circunstância volte a acontecer. Então, a gente também monitora os indicadores para poder tornar a escola cada vez um ambiente mais seguro. Tá? Então, essa é a nossa formação de primeiros socorros. Para quem tiver interesse em conhecer, só baixar o portfólio completo aqui embaixo, tá bom? Até a próxima!